Começando agora o nosso Que Zorra é Essa? E hoje, no quadro Desirê Conecta, conectando com você assuntos super atuais. Nós vamos falar hoje sobre integridade, sobre transparência, mas não é transparência de vestido não, tá? É transparência pública. Também sobre inteligência artificial e, claro, proteção de dados, o assunto mais falado no mundo inteiro. Hoje nós estamos aqui no Museu do Amanhã, um evento promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, olha só, não perde não, tá? Fica comigo até o final. Só vem, só vamos! Eu estou aqui ao lado do secretário de Integridade e Transparência, Rodrigo Correia, que vai explicar um pouquinho para vocês que estão em casa sobre todo esse evento, tudo que está acontecendo aqui e uma coisa muito importante, proteção de dados. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Fala um pouquinho do evento, o impacto que ele vai dar hoje para o Rio de Janeiro, o que está acontecendo aqui hoje para a galera lá saber. Olha, realizar o Congresso Carioca de Integridade Pública aqui no Museu do Amanhã é muito simbólico, nesse lugar que representa a reconstrução do centro do Rio de Janeiro. E o Congresso, ele visa trazer autoridades, especialistas, sociedade civil organizada para discutir os grandes temas da integridade pública na cidade do Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro liderando esse debate com autoridades de todo o país e especialistas de todo o país. Agora é importante também passar para o público sobre a proteção de dados, né? Porque hoje a proteção de dados, o que a gente acha que é? A gente vai fazer lá uma inscrição em algum lugar e a gente acha que está protegido, mas não está. Como foi para o senhor para incluir isso junto à Prefeitura do Rio e estar junto nesse debate com toda essa proteção de dados? A Prefeitura do Rio hoje tem uma governança estruturada e um programa municipal de proteção de dados estruturado que envolve todos os órgãos e entidades municipais. E qual a importância disso? A importância é o cidadão carioca saber que seus dados estão bem tratados. Quando a gente ingressa em algum estabelecimento, você fornece suas informações de biometria facial ou seus dados pessoais, o que você tem que ter cuidado é que isso suscita e possibilita muitos golpes. Então, essa é a importância da Lei Geral de Proteção de Dados para a sociedade e para a administração pública municipal. Agora, o senhor é o primeiro presidente do Conselho, né? Como que foi essa iniciativa? Então, o Conselho Municipal de Proteção de Dados, ele foi o primeiro do Brasil, do país, a nível municipal. É um conselho que foi criado por lei e foi estabelecido pioneiramente na Prefeitura do Rio. A gente preside o conselho, mas ele é composto por diversas instituições da sociedade civil e da academia, como Ordem dos Advogados do Brasil, Procuradoria, Tribunal de Contas, Poder Legislativo. O que a gente pode dizer que é um conselho diverso, é um conselho que possui diferentes visões da sociedade e ele visa contribuir com a administração na sua adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E trata também da transparência, né? Tanto do público para também ficar de olho no que o governo está fazendo, no que a prefeitura, no caso, está fazendo. Tem isso também dentro do Conselho? Transparência é um tema aqui do nosso Congresso. Tem uma mesa tratando de transparência porque a Prefeitura do Rio também se preocupa com esse tema. E a transparência é um tratamento dos dados dos cidadãos cariocas, né? O cidadão que se relaciona com a Prefeitura do Rio, que realiza cadastros, pode ficar tranquilo porque a gente tem uma governança do tratamento desses dados no âmbito de todos os órgãos municipais. Para você ter uma noção, hoje temos 190 encarregados de dados distribuídos pelos órgãos e entidades municipais da Prefeitura do Rio. Nossa, muito bacana, muito obrigada, viu? E realmente isso vai ser muito interessante para vocês. Vamos tentar passar o melhor, tá bom? Então fica com a gente. Meus amores, ao meu lado, Ana Paula, a encarregada geral de dados da Prefeitura do Rio de Janeiro. Gente, essa mulher vai nos contar melhor sobre a nossa proteção de dados. Fala um pouquinho para o nosso público, para ele entender melhor sobre isso. Hoje vivemos no Brasil uma epidemia de fraudes com dados pessoais em todos os lugares, né?
E isso não é uma coincidência. A verdade é que a gente precisa aprender a exercer cidadania também no ambiente digital, para podermos ser cidadãos plenos, consumidores plenos, pais responsáveis. Então, o que a gente pode levar como mensagem para a proteção de dados pessoais é que a gente tem que levar o que acontece na internet tão a sério como qualquer coisa no mundo real. Então, se a gente vai fazer compras online, a gente tem sempre que observar se o site é um site original de fato, se tem aquele cadeado ao lado do nome do navegador para verificar a autenticidade do site. Se você vai acessar algum serviço público online, sempre verificar as credenciais do site, identificando se aquela página é a página oficial de fato do governo. Se você recebe contato de instituições bancárias, sempre confirmar com o seu gerente de banco se aquele contato é legítimo ou não. A gente ter muito cuidado com as nossas senhas, com os nossos acessos online, sempre que possível colocando para os principais aplicativos a autenticação com duplo fator. Isso vale não só para os aplicativos bancários, mas também para e-mails, para redes sociais, para todo tipo de dispositivo eletrônico que a gente acessa na internet. E, encerrando, lembrar que o ambiente das redes sociais é um espaço público. E como todo espaço público, o que se faz nas redes sociais tem consequências no mundo real. Então, para a gente ser um cidadão pleno, a gente também tem que exercer a cidadania no ambiente digital. Gente, eu vou perguntar mais o quê? Ela já explicou tudo para vocês que eu gostaria de perguntar, então vocês estão bem informados. Fiquem ligados em tudo que vocês fazem na internet, muito importante. Você vai estar compondo a mesa hoje e você vai trazer tecnologia, porque você já foi, né, secretário na área de tecnologia. O que você vai estar trazendo hoje para o pessoal saber aqui? Na verdade, a gente vai estar falando um pouquinho de como a Câmara Municipal pode estar contribuindo em todo esse processo da legislação geral de proteção de dados, através de projetos de leis, quais as iniciativas que a Câmara fez até hoje, né, para ajudar a Prefeitura e orientar a Prefeitura nesse sentido. Então, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre isso. E a parte tecnológica, né? A IA está aí para todo mundo, é o assunto do momento. A gente vai trazer isso também aqui hoje? Acredito que sim, né? A inteligência artificial é uma coisa que está chegando com uma velocidade enorme, né? As pessoas estão ficando assustadas na maneira ali de como lidar, né, com essa inteligência artificial que coleta nossos dados também o tempo todo, né? Eu costumo dizer que a gente meteu a mão no celular, acessou uma rede social, as grandes empresas de tecnologia já estão ali coletando nossos dados. E aí, como se proteger disso? Então, acho que hoje o objetivo do Congresso é debater esse tema, como se proteger, né, de toda essa tecnologia que está se surgindo e de que forma a gente pode mitigar e minimizar ali os danos causados. É bom, a tecnologia é boa, mas a gente sabe que esse vazamento de dados, na maioria das vezes, é utilizado de forma prejudicial para o cidadão. A gente está tratando aqui dessa questão do setor privado, que está ali coletando nossos dados o tempo todo, e quem está tratando desses dados? Quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, ali na gestão de Eduardo Paes, de 2021 ao final de 2022, a gente ficou ali responsável, a secretaria era responsável pelas naves do conhecimento. Um projeto maravilhoso do prefeito Eduardo Paes, que começou na gestão dele, e um projeto que está o tempo todo ali, visa democratizar o acesso à informação através de cursos. As pessoas podem usar aquele equipamento para poder fazer qualquer tipo de pesquisa, mas quando a pessoa entra no equipamento, ela precisa fazer um cadastro, ela precisa ceder ali seus dados pessoais. E aí, Rodrigo, uma grande pergunta que eu fiz na época, quando a gente estava montando todo aquele processo de licitação das naves, porque o prefeito pegou a prefeitura ali num momento crítico, ele teve que se cancelar os contratos, né? Quando a gente vai assinar o contrato, eu pergunto, existe alguma cláusula, e aí eu acho que isso é uma questão que tem que ter nos contratos públicos, existe alguma cláusula onde a OAS ela se responsabiliza pela proteção dos dados?
Fala pra gente o que você vai trazer para que a gente possa passar para o público e falar sobre proteção de dados, que é o tema da manhã de hoje, né? Com certeza. Essa primeira mesa a gente vai falar sobre o Conselho Municipal de Proteção de Dados, né? Eu vou moderar o painel, são vários debatedores, vai ter um vereador e outras pessoas também de grande relevância, inclusive membros, né, desse Conselho Municipal. Então, um tema de super relevância não só para a cidade, mas para o Brasil, uma vez que a gente tem uma lei federal que é a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a proteção de dados, a privacidade, né, o cuidado e a conscientização sobre esses temas é fundamental para que a gente tenha, né, um país seguro, um país garantindo as liberdades, já que a proteção de dados tem tudo a ver, está intimamente relacionado às liberdades individuais. Então, esse tema é fundamental, não só para a cidade, mas como o país todo. Sim, o tema do momento, né? Hoje a gente está vendo isso nas novelas, nos programas televisivos, e nós aqui da TV Max, do nosso programa Desde Reconecta, também estamos falando sobre isso. E aí o mais importante são as dicas, né? Você tem algumas dicas que são... A gente já pegou algumas dicas aqui hoje, mas eu quero também ouvir de você. Olha, são várias, né? São várias. Não, e assim, e não dá para fugir muito, né? Porque você faz cadastro o tempo inteiro. Você vai numa loja, você faz cadastro. Na hora de passar o cartão, eu sei que tem uma dica legal sobre o cartão, usar o virtual, né? Sim, exatamente. Então... assim, tentando ser super sintético e também com o risco de cometer algumas omissões, mas assim, algumas coisas essenciais. Só fornece os dados essenciais, seus dados pessoais como nome, CPF, só aquilo que foi essencial. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra, aí no cadastro pergunta lá qual é o seu signo, qual é o seu tipo sanguíneo para uma loja, você não vai fornecer esses dados que vão ser dados excessivos, né? Um outro item que é super importante, muito ligado para a segurança da informação, é você sempre ter o chamado duplo fator de autenticação, que acho que todo mundo sabe o que é isso quando usa banco, né? O sistema bancário, você precisa do token, sim, que é uma espécie de uma segunda senha para acesso. Isso é fundamental e você elimina uma grande parte, não elimina 100%, mas uma grande parte dos riscos, né, relacionados a uma invasão, já que as nossas logins e senhas geralmente, né, costumam vazar, e você tendo esse token ou esse segundo fator de autenticação elimina em grande parte esse risco. Só vem, só vamos!